Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Vamos lá à segunda parte do nosso vídeo sobre o livro Psicologia Financeira, que inclusive eu vou buscar ele aqui, peraí. Estamos de volta nessa série de vídeos sobre os livros que eu leio. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo número 1. Primeira coisa, nenhum volume de leituras ou de empatia é capaz de recriar genuinamente o poder do medo e da incerteza. Qual que é a ideia? Existe uma diferença muito grande, ou uma lacuna, como eu gosto de falar, só fazendo um parênteses, tem o meu podcast, Lacuna Podcast, no Spotify também, e existe uma lacuna, como você acha que o mundo funciona e como ele realmente funciona. Então não adianta eu falar para vocês, ou a gente ler, estudar, como que é tanto a vida de um bilionário, se você não for bilionário ou bilionária, e a vida de uma pessoa que vive na pobreza. Se você não vive essas experiências, é muito difícil, realmente, de forma genuína, você entender o que é sentir medo de perder tudo. As experiências que a gente tem em relação ao dinheiro vão moldar muito da maneira como a gente acha que o mundo funciona. E dentro disso a gente tem as cicatrizes emocionais. Algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Basicamente as pessoas veem o mundo com diferentes olhos. Então a gente pode ler como foi a Grande Depressão de 29, ou a gente pode ler como foi a hiperinflação no Brasil, mas a gente nunca vai saber como que as pessoas realmente se sentiam naquela época, quais as cicatrizes emocionais que elas carregam. A outra parte desse livro fala sobre a sorte. O exemplo é o seguinte: se você pegar no mercado americano e você olhar uma pessoa que nasceu em 1970 e uma pessoa que nasceu em 1950 e comparar essas duas pessoas, a gente vai ter uma diferença muito grande. As pessoas que nasceram em 1970 viram o S&P 500 aumentar em 10 vezes. As pessoas que nasceram em 1950 simplesmente não viram um aumento. É como se o mercado não tivesse subido, ele ficou assim, ó. Tipo, andou, que o pessoal fala que andou de lado. Então são dois grupos que vão ter visões diferentes sobre o mercado. Um nasceu entre aspas, nasceu no momento correto, que foi o pessoal que nasceu em 1970, e o pessoal que nasceu em 1950 nasceu, entre aspas, no momento errado. Faz uma diferença muito grande. As oportunidades que você tem influenciam diretamente na sua vida. E a gente vai ver no capítulo 3 uma historinha do Bill Gates muito interessante. Já deixo aí um spoilerzinho que a gente vai falar um pouquinho sobre sorte e risco. Toda a decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associado ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Esse trecho do livro é muito interessante porque ele usa como exemplo, para a gente entender isso, os bilhetes de loteria. 40% dos americanos não conseguem ter $400 em uma emergência. Ao mesmo tempo, as famílias de mais baixa renda gastam em média $412 por ano em bilhetes de loteria. Os fundos de emergência dessas pessoas são desperdiçados em algo que tem a chance de retorno de 1 em milhões. As decisões que as pessoas tomam em relação a botar o dinheiro delas na loteria ou guardar esse dinheiro para uma emergência, por que a pessoa toma essa decisão que a gente pode olhar e falar assim: nossa, mas que decisão ruim ficar gastando $400 por ano na loteria, sendo que ela poderia guardar, fazer um investimento e ter uma proteção caso tenha uma emergência, que emergências acontecem e você sempre precisa ter. Só que volto na parte inicial. A gente não pode ver as ações dos outros pelos seus olhos, e sim pelos olhos deles. E aí existe uma lacuna entre o sonho, os hábitos e as mentalidades. Um exemplo é a academia. A academia, por exemplo, ir fazer exercício na academia, ela vende um sonho, que é o sonho de ter uma prática de atividade física, de ter um corpo saudável, de ter um corpo bonito, de emagrecer. A academia de ginástica, ela vende esse sonho. Por um outro lado, existe um espaço que separa isso, que é o hábito, que é o hábito de você se exercitar, de você fazer alguma coisa. E existe também uma diferença muito grande entre eu concordar e eu entender. Então eu entendo uma pessoa que não tem nada, uma de baixa renda, que acaba
jogando o dinheiro dela num negócio que tem uma possibilidade de 1 em milhões, ao invés de guardar. Eu entendo, mas eu posso não concordar. E o mais importante para fechar esse primeiro capítulo é a gente entender que a gente é muito novo ao mercado financeiro. Se você pegar o que a gente tem como mercado mesmo, o que acontece hoje em dia na parte moderna do mercado financeiro, a gente é muito novo. Os cachorros foram domesticados há 10 mil anos e eles continuam tendo ações, às vezes, bem parecidas com os seus ancestrais selvagens. Então, a gente está muito novo nesse jogo. Para a gente fechar e levar a mensagem final, eu acho que é: 1. A gente não fazer julgamentos, porque mesmo com a maior empatia do mundo, a gente não consegue ver pelos olhos dos outros as ações que eles tomam. 2. Eu posso entender, mas discordar de você das suas ações. E 3. Sabendo que existem possibilidades da gente ser influenciado pelo que a gente viveu, pela nossa história que a gente viveu, talvez a gente precise pensar: se eu vivi num momento onde era muito favorável investir, onde não tinha inflação, onde era tudo ótimo para eu investir, ou se eu vivi num momento onde tinha muita inflação e os preços mudavam a qualquer momento. A minha mãe, que viveu superinflação, e eu, que não vivia uma superinflação. Vivia inflação, mas não uma superinflação. Mudança de preço, ela sempre fala: vocês não sabem o que é mudar o preço na hora que você da hora que você pega o produto, a hora que você vai no caixa já mudou o preço. Então, os negócios que são assim impensáveis, né? Mas que as pessoas que viveram nesse momento, nessa época, têm isso como cicatrizes emocionais. Se você teve experiências e cicatrizes emocionais negativas, ou se você deu a sorte de estar no lugar certo na hora certa, você precisa ter um pouco mais de coragem se você tiver cicatriz emocional negativa, e um pouco também de ser um pouco mais conservador, para que você não ache que nunca vai acontecer uma inflação, por exemplo, né? Então, hoje em dia, os Estados Unidos está muito preocupado, o americano está muito preocupado, porque ele nunca viu uma inflação. Ou seja, ele viveu um momento áureo. Então, a galera que tem hoje 30 até 40 anos não viu inflação, não sabe o que é. A galera que tem, sei lá, de repente seus 70, já viveu um pouco de inflação. Então tem um pouco mais de noção do que é isso. Mas uma determinada parcial da população nunca viu. Se tiver uma cicatriz emocional muito grande, você precisa ter um pouco mais de coragem. E se você viveu no melhor momento possível e nunca viveu uma inflação, por exemplo, nunca viveu um momento de instabilidade, você precisa ser um pouquinho mais conservador também nas suas ações, para que você não seja tão confiante assim. É isso, galera. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz o pacote completo aí, que a gente se vê no próximo vídeo, na semana que vem. Valeu? Um grande beijo e até a próxima.